Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 62, Nova Raça Humana a Caminho, a rede energética e o pulso, né? Se você não viu, o link está no card na descrição, confere lá, depois volta para cá, beleza? E aí, essa sessão, gente, ela continua a sessão anterior, né? O episódio anterior. De uma certa forma, ela é muito autoexplicativa, né? Mas existem alguns pontos que nós podemos elucidar aqui. Primeiro é que existe uma teoria esotérica amplamente divulgada já sobre o Sol central, né? E o Sol em relação ao desenvolvimento da raça. E isso é muito abordado em várias doutrinas, né? No caso, é um tema bastante polêmico, mas eu vou explicar. Seria assim, o Sol central ele emitiria uma vibração diferente, uma nova fotônica diferente, uma luz nova, né? Uma luz fotônica nova. E essa luz fotônica, ela meio que reverberaria na nossa matéria física de um jeito que forçaria algumas expansões, né? E isso, de fato, é o caso mais provável de acontecimento com relação ao pulso, né? Que foi detalhado nesse episódio. O que nós sabemos sobre isso? Nós sabemos que o Sol central, vamos dizer assim, ele emitiria esse pulso solar, né? Não diretamente dele, mas pela rede, porque existe uma rede de estrelas, né? E nós vamos falar dessa rede de estrelas em próximos episódios. Essa rede estelar, ela conecta todos esses campos. Então, o flash solar não precisaria sair do Sol central para chegar até aqui. Ele pode ser gerado em um Sol central, mas ele chegaria no nosso Sol mesmo, e ele seria o suficiente para gerar a diferenciação nesse sistema, né? O que significa esse processo solar, né? Significa que nós aqui nesse quadrante não somos banhados com toda a capacidade da luz fotônica existente, ou seja, há um limite para que a gente possa experienciar exatamente a vida como nós estamos experienciando desse jeitinho que ela é, tá certo? Porque nós tiramos proveito de nossos planejamentos encarnacionais desse jeito, tá certo? Mas há uma programação de que isso no futuro será alterado, ou seja, a quantidade, a velocidade, a incidência que a luz atinge a nossa Terra, o nosso sistema solar, mudaria, a ponto de alguns eventos ocorrerem nesse processo. E nós então teríamos muitas diferenças físicas mesmo. Nós veríamos mudanças acontecendo, né, nos nossos corpos, tal, exatamente como foi descrito no vídeo anterior. E nesse vídeo foi detalhado que ele sairia de fato do Sol, ou seja, o pulso mesmo seria patrocinado através do nosso ganho consciencial, mas reverberaria do externo para o interno, né? Através do que nós conquistamos dentro do interno, né? Que seria nosso coeficiente coletivo. Beleza? Aí, então, só para lembrar vocês, tivemos comentários sobre isso. Mas isso aqui é o pulso do Sol central. É aquela ideia do pulso do Sol central, né? Mas não há necessidade desse pulso vir do Sol central até a Terra. Ele pode ser gerado no Sol central e ser reverberado em todas as outras estrelas que sejam necessárias. Que é como se fosse um nível de bloqueio que você retira, né? Você aumenta o volume do dial, é isso. E o Sol é capaz de fazer isso sem necessidade nenhuma desse pulso vir diretamente do Sol central. Ele tem uma rede que ele funciona por uma rede. Essa é a mensagem sobre isso. Beleza. Dúvidas das pessoas.
esse flash, esse pulso solar, tem alguma coisa a ver com o flash solar, com as erupções solares, né? Não exatamente, não se trata da mesma ideia, né, que a nossa ciência tem com relação ao flash solar. Um flash solar, tem vários níveis de flash solar, vamos dizer assim. Estou falando um pouco de ciência aqui, tá? O flash solar, ele pode acontecer assim, pegar na orelha da Terra, pegar na outra orelha da Terra, mas caso ele pegue em cheio na Terra, ele afetaria todos os sistemas elétricos e todos os sistemas eletrônicos, circuitos e tudo que tem placa queimaria, né? Em alguns casos, os carros não ligariam, refrigeradores não funcionariam, nós teríamos problemas de abastecimento, de alimentação, né? Enfim, você tomaria choque no equipamento mesmo com ele desligado da tomada. Mesmo que o equipamento não tivesse ligado na tomada, ele queimaria também, né? Enfim, as fiações teriam problemas e os dias eles estariam com gigantescas auroras boreais, as noites, né? Nós veríamos auroras boreais de noite e de dia, né? Ficaria tudo muito claro, muito iluminado, caso acontecesse isso em cheio. Por que acontece isso? Porque a erupção solar, o magnetismo, a erupção que sai ali do Sol, ela entra em contato com o magnetismo da Terra e então há repercussões aqui dentro no nosso campo energético. É basicamente isso que ocorre nessas erupções. Nós não temos, enquanto seres humanos neste momento, uma defesa específica e efetiva, né, contra um ataque solar que aconteça em cheio na Terra, um ataque solar que venha perfeito, né, na nossa atmosfera. Nós não temos defesa para isso ainda. E os cientistas sabem disso e se preocupam com isso claramente. Isso aconteceu uma vez só aqui, em 1859, se eu não me engano, quando na época os únicos equipamentos eletrônicos que a gente tinha, acho que eram os taquígrafos, né? Acho que é esse o nome. E todos queimaram no planeta. Então, para vocês terem uma ideia. Mas não aconteceu até agora. Nós não conseguiríamos prever com muita antecedência, porque uma erupção solar a gente enxerga a mancha no Sol e forma uma mancha escura no Sol, e a partir daquela mancha nós teríamos cerca de 16 horas, alguma coisa assim, para se preparar para o impacto, vamos dizer assim, de um magnético, né? E não teríamos muito como ver com antecedência, né? E aí algumas pessoas falam, nossa, 3 dias de escuridão, 3 isso, 3 aquilo. Não, de fato, nós teríamos alguns problemas caso um flash solar atingisse a Terra. Eu acredito que é uma questão de tempo até nós temos um problema desse, mas um flash solar perfeito seria muito, muito raro e não seria o caso, nesse momento, da gente se preocupar com isso, né? E também a Terra, ela tem um propósito. Caso acontecesse um plano desse, teria um propósito. E pode ser que venha a ocorrer um flash solar. É bem provável, inclusive, na nossa linha temporal aqui desse plano. Mas não seria algo... Por exemplo, os satélites deixariam de funcionar, nós teríamos um grande problema. Ficaríamos algumas décadas, talvez alguns 10 anos, 20 anos para recuperar algumas coisas. Mas, no geral, nós nos recuperaríamos relativamente rápido desses processos, mas nós retornaríamos por uns dias aí na era do Lampião, né? Isso aconteceria de fato, mas não se trata disso o pulso, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. O pulso solar não necessariamente é um flash solar, tá? Do jeito que a ciência entende. São coisas distintas, tá bom? Mas pode acontecer, né? O flash solar não está impossibilitado de ocorrer nesta realidade, tá certo? Inclusive é muito provável, assim como era muito provável que houvesse uma pandemia, né? Tanto que especialistas já diziam que ia chegar um momento em que uma pandemia atingiria o ser humano de forma global. O próprio Bill Gates falava isso, né? Não era uma coisa tipo assim tão imprevisível, né? Era uma coisa muito relativamente previsível se você considerar que o campo de pesquisa
medicinal, né, farmacêutico, em qualquer outro sentido, ele é muito atrasado no nosso plano, né? Então é meio óbvio você calcular isso, assim como nós também ainda não temos uma defesa contra um flash solar, então provavelmente se ele acontecer ele seria um estrago eficaz, né? Então são esses detalhes, assim, a gente não se preocupa, né? E aí quando a coisa acontece a gente se ferra, é isso. Se você faz uma pesquisa, se você tem uma condição de pesquisa mais elevada com relação às doenças e com relação ao próprio Covid, os Covids anteriores, né? E as gripes todas aviárias que tiveram, as suínas e todas as gripes que tiveram com o coronavírus, se a gente tivesse um estudo mais aprofundado dentro dessas áreas e tal, nós hoje talvez estivéssemos numa condição muito mais tranquila, como também estamos, porque a vacina saiu mais cedo do que normalmente ela sairia, né, por conta desses avanços que já foram feitos. Mas nós não estávamos preparados, né, nesse campo de pesquisa o suficiente, né? E isso já tinha sido alertado, diversas autoridades já tinham alertado sobre isso. Agora, então não é difícil prever o que vai acontecer com a gente, vamos dizer assim, né? É só você olhar o campo onde o humano não está mexendo, né? Aquilo que está parado, né? Não está intencionando, tá certo? Certo, não tem uma coisa a ver com a outra, mas o flash solar pode acontecer mesmo assim, né? O que mais? Lembrando que esse esquema da erupção é uma onda, ela passa e vai embora, tá? Por isso que não tem a ver uma coisa com a outra. É uma onda magnética, ela pega, ela vai embora, ela não fica. O problema do flash solar, para vocês entenderem, é assim, a onda passa pelo planeta e segue, continua, entendeu? E o Sol não aumenta de potência por causa disso, coisa assim. Ela só passa e vai embora, certo? Esse é o lance clássico de uma erupção solar. É uma erupção coronária do Sol, né? Passa e vai embora. E aquele curto tempo onde ela passou pelo planeta é que vai gerar semanas de complicações para a gente. Mas são coisas distintas, tá bom? Não é que o Sol vai brilhar mais, é o tipo de qualidade de luz fotônica que vai ser, passará a ser expressada através do Sol, tá bom? É isso. Sobre as visões que a Gisele viu, né? Essas são visões que foram imagens induzidas, patrocinadas, né? Em que ela pôde ver como funcionaria principalmente o transporte, né? E ela disse muito sobre os países, do tipo de que os países continuariam existindo, mas como um ponto de referência para a gente quando a gente quisesse experimentar algo, né? E qual que é o grande X dessa questão com relação ao futuro depois do pulso, né? Nós temos que entender que o consumismo acabaria, tá certo? Então hoje a gente tem um sistema financeiro, o capitalismo, né? Que dentro do próprio socialismo, né, existem outras vertentes, mas é tudo capitalismo. Até mesmo os poucos governos comunistas que restam já abriram muito suas portas para o capitalismo, porque não tem como, no sistema atual, você se isolar da forma como o consumo acontece. E o que vai mudar no futuro é justamente a questão do capitalismo. Sai do jogo, não é a política, não sei se vocês conseguem entender, não tem a ver com um partido ou outro. Não, vai mudar tudo, não é nada do que existe. Esse é o ponto. Vai mudar tudo. Então, nós temos que estar preparados para entender que no futuro o consumismo já era. O que vai importar é a experiência que você vai ter com determinada ação que você vai tomar. Então, você vai viajar para se alimentar em tal restaurante. Então, você está indo para experienciar aquilo ao máximo.
Você não está indo lá para tirar foto para pôr no Instagram. Entendeu a diferença? Você está indo lá porque você quer sentir aquilo, né? Você não está indo lá porque você quer mostrar para os outros que você foi. Você está indo para interiorizar aquilo, tá bom? É isso que é importante que se perceba nessa comunicação. O foco sai do consumo e o foco passa a entrar, então, vigorar na experiência, no desfrutar das coisas, né? Em ir visitar uma exposição de arte, desfrutar daquilo, consumir aquilo intensamente, com energia voltada para aquilo, é outra pegada de vida, porque a gente deixa de ter problemas que são oriundos do nosso capitalismo, do nosso consumismo, né? Porque a maioria dos problemas que nós temos mentais hoje, de ansiedade, de qualquer outra coisa ligada à doença mental, à doença da alma, são oriundas do nosso descontrole com relação à nossa tradução do que é o consumismo, o capitalismo, né? São pressões que a gente coloca em nós mesmos, são pressões que os outros colocam sobre nós, né? Do modo de vida que os outros esperam que a gente tenha, ou do modo de vida que nós mesmos esperamos ter e não conseguimos. Então nós nos pressionamos, e a principal fonte dessa pressão é o consumismo, é o capitalismo, é a forma como nós enxergamos o mundo, tá certo? Então, o que significa mudar o consumismo? Significa mudar a forma como nós enxergamos o mundo, certo? Essa é a mais importante lição que se tira com relação ao futuro. E isso pode ser feito devagarzinho, desde já, tá certo? Começa como? Você mudando a sua relação com o trabalho, né? Você entendendo o limite que você tem que ter, que você vai impor, né? Não é você aceitar tudo como você quer, como pedem para você. É você entender o seu limite, é você barganhar coisas, é você procurar coisas melhores para você, sem que você fique no emprego que não está funcionando bem para você. Entende? São detalhes da sua vida onde você passa também a pensar menos no consumo, e pensar no consumo tem a ver, nesse caso, com ganho financeiro, tá certo? E vezes, né, o X, ganho financeiro e custo-benefício, né? Ganho financeiro e horas trabalhadas, né? É começar a pensar em viver mais simples, né? Começar a observar outras formas de vida, de benefícios que nós temos na natureza, sem depender muito de redes sociais para isso e tal, né? Para ser feliz, né? E então é mais ou menos isso tudo o legado desse vídeo. Não se preocupem muito quanto às erupções solares, não confundam uma coisa com a outra, tá certo? Embora nós não descartemos a possibilidade de uma erupção solar, né? De algum jeito. Mas o que acontece na Terra acontece sempre por uma razão programada também, né? Nada é aleatório, né? É isso. Então, apenas se preocupem nesse momento com a evolução de vocês, né? Porque na hora que chegar o processo, vocês estarão então mais preparados para a adaptação que virá, né? E se não formos nós vamos passar esses valores para nossos filhos. Entende como funciona? Nós estaremos então na vanguarda do processo, nós estaremos nos preparando para algo novo, né? Com relação à mudança de consumo, né? E basicamente esse é o recado desse estudando, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Tchau, tchau. Fui.